E aí, pessoal, tudo bem? Vamos conversar aqui sobre uma excelente ferramenta de recuperação de créditos e o uso dessa ferramenta poderosíssima para redução de carga do seu cliente. Mais uma vez você vai vender que você é investimento e não custo? Pois então vamos falar hoje sobre compensação cruzada. A compensação cruzada é a possibilidade de créditos previdenciários, principalmente aqui de contribuição patronal e de terceiros, com outros débitos de outros tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Por exemplo, aqui, imposto de renda, CSLL, PIS, COFINS, IPI, IOF, a tributação federal como um todo. Contudo, essa possibilidade ela só nasce com a unificação das receitas previdenciária e a receita fazendária, o que só veio em 2018, mais precisamente com a publicação da 10.670, que veio dia 30 de maio de 2018, e com ela introduzindo a possibilidade da compensação cruzada. Na sequência, em junho, veio uma nova instrução normativa para regulamentar essa possibilidade. Essa instrução normativa é 1810 de junho de 2018, que traz alguns requisitos, né, para que você possa fruir dessa possibilidade. E a primeira delas é que a pessoa jurídica que queira utilizar-se dessa compensação cruzada é uma pessoa jurídica que deve utilizar o chamado I-social. E, consequentemente, a DCTF Web na declaração dos débitos também previdenciários. E ali consta um segundo requisito, que eu só posso utilizar os créditos de contribuição previdenciária com débitos de quaisquer outros tributos a partir da vigência da norma. Ou seja, você não poderia utilizar-se de créditos anteriores a maio de 2018 para compensar débitos posteriores. Ok? É claro que aquelas empresas que eventualmente não optem pelo I-social continua com a regra anterior, ou seja, só contribuição previdenciária com contribuição previdenciária por meio de GFIP. Mas aquelas que venham optar têm a possibilidade, então, de utilizar-se desses créditos para compensar com outros débitos, não necessariamente de contribuição previdenciária, o que foi um adianto para muitas empresas, ou gerando oportunidades até então não existentes. Então, fiquem atentos a essa possibilidade dentro de um cenário empresarial de redução de carga. E tem um segundo ponto que é importante deixar claro com relação a essa questão, é que tá pipocando aí, vocês que acompanham o judiciário, pelo menos sou bastante atenta a esse tipo de coisa, que dentro da base de cálculo das contribuições previdenciárias, que é a folha de pagamento, vocês estão acompanhando, principalmente na jurisprudência do STJ, algumas no STF, tanto em repetitivo quanto em repercussão geral, que existem algumas verbas que não fazem parte dessa base. Verbas essas chamadas indenizatórias. Conclusão, se você incluiu várias dessas verbas indenizatórias na composição da sua base de cálculo da contribuição previdenciária e depois vem uma decisão dizendo que aquelas verbas nelas não deveriam ser inseridas, surge para você um crédito. Acontece que, da data do indébito, surge o direito à repetição, ou em precatório, ou em compensação. Você pode fazer isso via administrativa, nesses casos se faz via judicial, por conta, né, de reconhecimento dessa verba de natureza indenizatória com mais segurança. Tudo bem. E esse prazo é de 5 anos, do indébito. Percebam, é possível que você entre com uma ação, já que tem 5 anos para trás a restituir, caso ganhe, de valores anteriores a 2018. Vejam, anteriores a 2018, mas que você só vai ter o direito líquido e certo dele se utilizar depois de 2018.
ordem judicial transitada em julgado nesse sentido. E o que os contribuintes querem? Utilizar esse crédito para compensar com outros débitos administrados pela Secretaria da Receita, a própria Previdência, se for o caso, e se sobrou com outros tributos por aquela empresa devido. O que, segundo a Receita, isso viola, porque afinal de contas aquele crédito foi anterior a 2018. O contribuinte, por outro lado, e na minha opinião com razão, diz, embora anterior, eu só vou ter o direito a ele utilizar depois de 2018. Eu só vou ter a liquidez daquele crédito posteriormente. E o próprio STJ, em caráter repetitivo, já disse que a lei que rege o pedido de compensação, melhor, a declaração de compensação, é a lei vigente no momento da sua transmissão. Então, se você eventualmente transmitiu uma DECOMP depois de maio de 2018, a lei que rege o seu pedido é a lei norma que possibilita a compensação cruzada. Então, com base nesses fundamentos, seja na liquidez posterior, seja de que a norma vigente no pedido de compensação é a que vale para fazer com que os créditos e débitos sejam encontrados, é que o contribuinte vem buscando a tutela jurisdicional para possibilitar o uso da compensação cruzada com relação a esses débitos anteriores a 2018, mas cuja liquidez tenha sido apenas constatadas após maio de 2018. Foi a notícia veiculada agora recentemente, no início do mês, no Valor Econômico, no Jota e em outros, que a Fazenda, sabendo dessa possibilidade, desse raciocínio desenvolvido pelo contribuinte, ela tem se antecipado ao próprio pedido de liminar que o contribuinte vai fazer no seu mandado de segurança ou a sua tutela, se for uma ação ordinária, para impedir com que aquele magistrado eventualmente desse aquela tutela. Alega a Fazenda que várias tutelas sendo deferidas poderia gerar uma perda financeira muito grande ao Estado. Meus caros, isso é irrelevante. Se o contribuinte tem direito e se a tese é plausível, a liminar ela tem que ser dada. Cabe ao contribuinte o risco dele querer ou não utilizar aquela liminar, compensar com outro débito, porque não quer dizer que aquilo ali vai ser transitado em julgado a seu favor. E lembrem que liminar não suspende a fruição de juros e multa. A única coisa que faz isso é o depósito integral no montante do débito envolvido. Então, se o contribuinte foi ao juízo, ganha a liminar e usa, e amanhã ou depois essa liminar cai por alguma razão, ele vai ter que pagar todo aquele débito com juros e multa. Isso é risco do contribuinte. E se eventualmente ele ganhar, transita em julgado e tá tudo certo. Ok? Porque vejam que a liminar, ela apenas suspende a exigibilidade do crédito. O que não quer dizer que o fisco vai impedir de te cobrar. O que é suspender a exigibilidade? É impedir os atos de cobrança, mas não pode impedir o lançamento. Existe um prazo para isso. Não é? E nesse meio tempo, lembrem que as declarações de compensação hoje equivalem a confissões de dívida por você. E mais uma coisa importante aqui que eu trago. Recentemente o CARF, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, entendeu que o pedido de compensação, ainda que amanhã ou depois ele venha a não ser homologado, não é cabível a imposição da multa. Porque, afinal de contas, o pedido de compensação equivale a uma denúncia espontânea. Então, ainda tem mais esse ponto importante nesse risco que eventualmente o contribuinte venha querer enfrentar. Então, vocês têm que ficar atentos às oportunidades e informar o seu cliente dessas possibilidades. Lembrem que isso vai chegar ao STJ em algum momento.
Lembrem que tem o repetitivo e a tendência é para aqueles que entraram com a ação até a data tal do julgamento terão direito a eventuais repetições ou a possibilidade de ter feito essas compensações. Lembrem que o direito não socorre a quem dorme. Então, corram atrás do prejuízo, corram atrás de oportunidades, mas também não podem deixar de informar ao cliente de eventual risco do uso dessa estratégia. Beleza? Então, fiquem atentos. Tem muita coisa boa, é só ficar atento às oportunidades. Um abraço para vocês, até a próxima.